Boa tarde, meu povo. Cadê o povo? Duas semanas já que vocês não me vêem, né? Vamos lá. Queridões, queridôncios, me esclarecem uma coisa aqui. Na semana passada, semana retrasada, eu parei na questão do garimpo no Cerrado, confere? Atividade mineradora no Cerrado. Foi isso mesmo? Deixa eu compartilhar o slide aqui. Cadê? Achei. Foi isso aqui, ó. Sobre o período da mineração. Confere, galera. Porque eu não dou aula para vocês desde o dia 14, então foi aqui mesmo, né? Beleza, obrigado pelo corajoso que abriu o microfone aí e falou sim. Então, período da mineração aí, ó, século XVIII, né? Várias regiões em Minas, Goiás, Mato Grosso, etc. A partir dos anos 30 do século XX, continuando a marcha para o oeste aí do Getúlio Vargas, a gente tem essa ocupação do Cerrado, né? E com a mecanização da agricultura, terra plana, né? Lembra que é o Planalto Central, vem o agronegócio que ajuda nessa ocupação. Peraí que tá ruim de eu ler aqui. Aí a gente vai ficando velho, né? O segundo bioma mais degradado pela ocupação humana no Brasil, só perde para a Mata Atlântica. E o Cerrado, gente, ele tem a característica de demorar um pouco mais para repor, tá? Então eu cheguei a mostrar isso aqui para vocês. Fala um sim ou um não aí para mim. Pode falar no bate-papo aí. Isso aí vocês viram? Recorte do Popular do dia 22 de agosto de 1940. Aí, ó. E esse aqui, né? Da capital de Goiás e do Distrito Federal, certo? Então, hoje, ele é considerado um dos 25 biomas da Terra com maior risco de extinção. Por quê? Pela taxa de degradação. Tá? Garimpo é atividade mineradora em larga escala. Quando você vai garimpar, você procura áreas de baixada. E nessas áreas de baixada, existe o problema que está o leito dos rios, dos córregos e tal. Então o pessoal derruba a mata ali e começa o assoreamento e contaminação por mercúrio. A monocultura de grãos, que vai desgastando o solo. É engraçado, né? A gente pensar que uma prática que a humanidade descobriu lá na Idade Média, que era a rotação de culturas, hoje ela não é feita. Estranho, né? Pecuária extensiva com baixa tecnologia, ainda tem aquela ideia de você ter fazendas gigantescas cheias de bois, isso é o suficiente para você ganhar dinheiro. Introdução de espécies invasoras, eu peguei alguns exemplos aí, né? O capim gordura, capim jaraguá, capim colonião, que é usado para pasto, os eucaliptos e os pinheiros para extrair a madeira para indústria de celulose, e diversas espécies ruderais, que sobrevivem em áreas degradadas. Por exemplo, no Cerrado hoje, tem uma samambaia, que ela originalmente ela é de Mata Atlântica, ela ocupa essas áreas aí, principalmente as áreas de baixada mais degradadas, tá? Essa é uma área de mineração no Cerrado, que o caminhonete aqui, para vocês terem uma ideia da área que foi degradada, tá? E eu achei isso aí, gente, num artigo científico escrito por 4 pesquisadores da Embrapa. Avaliação das condições de pastagem no Cerrado brasileiro por meio de geotecnologias, é de março de 2017, mas aqui, ó, ele coloca como vermelho a área que está de 80,01% a 90% degradada. Vocês podem ver que são sempre ao redor dos grandes centros. E as principais áreas de preservação, elas são longe desses grandes centros, certo? O bioma original,
E aqui pelo IBGE em 2008, que eu peguei o mapa mais moderno que eu achei aí, olha o que sobrou. Né? Tem áreas aqui que o cerrado já foi totalmente removido para plantio. O fogo. O fogo natural do cerrado, ele serve para repor o cerrado. Só que o período mínimo do fogo é de 3 em 3 anos. Tá? O fogo antrópico, para manejo de pastagens, para limpar terreno, para incêndio criminoso, ele acontece todo ano, às vezes mais de uma vez no ano. Vocês estão assistindo o jornal aí, vocês estão vendo esses problemas. Isso causa esgotamento do solo, por quê? Mata aquelas bactérias da camada superficial do solo que fazem a decomposição da serrapilheira. Reduz os cursos d'água, vai ficando cada vez mais quente, mais seco. A construção de hidrelétricas inunda áreas onde tem alta biodiversidade, que são as áreas de baixada, onde tem a mata ciliar, e ocorre muito desmatamento aí para a produção de carvão, a indústria de alumínio, entre outras aí, inclusive o carvão que a gente usa na churrasqueira, e não no meu caso que eu uso elétrica mesmo, porque não tem espaço. Mas o carvão, geralmente, se você for no supermercado, ele tá lá com um selinho escrito carvão de eucalipto, carvão de não sei o que, carvão de reflorestamento, justamente para ter uma venda melhorzinha, tá? Então aí, ó, o fogo no cerrado, temos uma mensagem no bate-papo aqui. O áudio está cortado. Mais alguém está com esse problema, gente? Mais alguém? Não. A Mar, tira seu fone aí, coloca de novo, ou então, se você puder, conecta, não conecta em Wi-Fi, tá? Conecta via cabo. Eu gosto de conectar sempre via cabo, porque o Wi-Fi dá perda de sinal. Olha só isso. Era de Cerrado, ó. Tá? Olha a Goiânia como é que estava esses dias. Coberta pela fumaça. Aquela chuvinha, né? Ela mostra gato de chuva aí, não serviu nem para abaixar. Isso aqui, galera, olha só. Eu peguei no dia 16/9, às 18h20. Eu tenho aqui 38.400 resultados falando sobre queimadas do Cerrado. Eu vou pegar um negócio aqui para vocês, antes de eu começar a próxima aula. Quase que eu saio da reunião. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, antes de eu entrar na próxima aula. Eu vou pôr a mesma coisa que eu pesquisei lá no dia 16. Tá? Notícias sobre queimada de cerrado. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela do Chrome, só para vocês terem uma ideia. Lá era 38 mil e pouco, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo a tela do Chrome aí? Eu tenho 37.400 resultados. Vou dar um F5 aqui. 37.400 resultados em 0,24 segundos. Sendo que a notícia aqui, ó, 16 horas atrás, 46 minutos atrás, 6 horas atrás, 2 semanas atrás e assim por diante. Beleza? E hoje, como nós já encerramos o Cerrado, a gente vai começar, deixa eu só minimizar aqui para ver qual aula que é. Achei a aula aqui. Cadê? Tá difícil, viu? Ô, veieira. Tô compartilhando alguma coisa com vocês aí? A tela do Chrome ainda? Ah, agora eu consegui aqui. Aqui, agora vai. Agora tá certo. Então a gente continua aqui a nossa querida ecologia, parte 3, né? Ó, eu vou seguir essa sequência. Então nós já vimos Floresta Amazônica, Cerrado, agora Caatinga. Então a área original da Caatinga aqui, ó, 9,9% do território nacional. É a única que ocorre exclusivamente no Brasil, tá? Tem autores que falam que ela não tem equivalência ecológica, não tem outras regiões do mundo que tenham uma vegetação semelhante à Caatinga, né? E Caá é branco, Tingá é floresta.
Então, Caatingá, floresta branca, por causa do aspecto seco, né? O único bioma que é só do Brasil, era 11% do território nacional aí, ó, hoje ocupa, né, essa parte aí. Pega Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e norte de Minas Gerais, para aí um pouquinho. Eu já dei aula no norte de Minas Gerais, tá? Sou bem rodado aí na questão de professor no Brasil. Já dei aula em São Paulo, já dei aula em Brasília, já dei aula no norte de Minas Gerais aí. Gente, é sertão. É sertão igual a gente vê nas minisséries, igual a gente vê nos filmes, aquele sertão nordestino terrível, tá? Tem 27 milhões de habitantes. Povo, peraí, tem coisa errada. Porque você falou aí, ó, tá a maior parte dos estados do Nordeste, né? As capitais do Nordeste dá muito mais do que 27 milhões de habitantes. Pois é, querido. Só que as capitais do Nordeste estão no litoral. Elas não estão na Caatinga. Elas estão na Mata Atlântica, tá? É o mais fragilizado dos biomas brasileiros. Por quê? Ele é o de mais difícil recuperação, galera. Pensa comigo, quando você tem uma combinação de altas temperaturas e baixa umidade, você tem uma baixíssima taxa de decomposição de matéria orgânica. Os caras, quando iam fazer múmia lá no Egito, não pegavam o defunto lá e enterravam no meio do deserto para fazer a múmia, tinha toda a preparação, depois colocava no meio do deserto, justamente para ter isso aí, ó, essa baixa taxa de decomposição, tá? Fator limitante dele, água. Tem água subterrânea? Tem. De fácil acesso? Não. Nós temos uma região arbustiva baixa, com árvores de até 1 metro. Uma região arbórea, com árvores de até 20 metros, geralmente próximas a cursos d'água, ou o que eles chamam na região, nas grotas. Tá? Grota é uma baixada onde você tem algum curso d'água. A vegetação é extremamente adaptada ao clima seco, o clima lá é semiárido. Eu vou mostrar algumas das adaptações para vocês. Compara as imagens a seguir aqui em relação ao clima que eu vou te mostrar. Então, eu tenho aí, ó, Santana do Cariri, no dia 16/9/2020, às 14h40 da tarde. A umidade lá estava 30% e estava fazendo 34 graus. No mesmo dia, 16/9, às 14h05 da tarde, Goiânia estava a 33% e umidade a 13%. A 33 graus Celsius, umidade a 13%. Aí você deve estar se perguntando assim, povo, você está meio doido. Porque aqui está mais seco. É. Só que o nosso período de seca aqui, gente, ele é bem menor do que o período de seca na Caatinga. Tá? O período de seca nossa aqui, ele é menor que o período de seca na Caatinga. Lá, às vezes, chove e o calor está tão grande que a chuva evapora antes de tocar o solo, igual acontece no deserto. Predomínio de cactáceas em regiões mais secas. Então, aquelas plantas que têm folhas transformadas em espinhos, aquele caule do tipo cladódio para armazenar água. As demais plantas são caducifólias nas regiões mais secas e semicaducifólias em regiões não tão secas, tá? Muitas plantas aí têm estrutura subterrânea para armazenamento de água, xilopódio. Então, na época da seca, ela perde todas as folhas. Perdeu folha, ela para de perder água, mas ela tem a adaptação na raiz, o xilopódio, e nós vamos ver um caule aqui. É uma planta que ocorre no cerrado, mas na caatinga ela é bem diferente da morfologia que nós temos aqui. Tá? Raízes bem desenvolvidas, tanto na horizontal, para captar a umidade do ar à noite, quanto na vertical, para descer e ir profundamente no solo para pegar água lá no solo. O fechamento dos estômatos é muito rápido, porque existe uma diferença de temperatura muito grande, tipo no deserto, do dia para a noite. Tá? Redução do limbo foliar, então vai ser aquelas plantas de folhas pequenas, não tem nenhuma espécie latifoliada, a cutícula é bem grossa, bastante cerídeo para impedir perda de água, e o estômato, ele fica dentro de criptas nas folhas, não é o estômato na superfície foliar. Eu vou mostrar isso tudo para vocês. Então, aí, ó, cactáceas, isso aí é o xique-xique, é
uma planta muito comum no sertão do Nordeste. Tá? Aqui é a epiderme superior de uma folha, aqui. O parênquima palissádico para fazer fotossíntese. Isso aqui, ó, é uma cripta foliar cheia de pelos e os estômatos estão bem aqui, ó, dentro dessas criptas, tá? Para impedir a perda excessiva de água. Então esse estômato ele fecha rápido e muitas dessas plantas têm o metabolismo invertido. Parte da fotossíntese é feita na ausência da luz. Lembra que a fotossíntese tem a fase do claro, fase do escuro. Fase do escuro é que não entra luz, certo? Não é que ocorre uma durante o dia e outra durante o dia ou durante a noite. A luz, gente, ela entra na fotossíntese, na fotólise da água, só a parte inicial ali, que ela é necessária. Então essas plantas, elas acabam invertendo parte do metabolismo para conseguir sobreviver no clima muito seco. Os xilopódios do embuzeiro. Embuzeiro é uma árvore do Nordeste que ela chega a 4, 6 metros de altura no máximo, e ela tem essas estruturas aqui nas raízes, ó, tudo para armazenar água. Olha isso aqui, ó. Parece ser pedras de cascalho grandes, são na verdade os xilopódios desse embuzeiro que foi cortado aqui. Tá? Eu não sei se é comestível, eu não achei essa informação. Isso aí é uma planta que vocês conhecem do cerrado, a paineira, né? Ou barriguda. Lá no Nordeste ela é chamada de barriguda. Por quê? Porque ela forma essa barriga aqui no caule, semelhante a que existem alguns professores de vocês, só que no caso aí da planta é para armazenamento de água. Tá? Os professores de vocês é farta de vergonha na cara mesmo, e um cardápio um tanto quanto saboroso, porém nem sempre muito nutritivo, né? Temos uma perguntinha aqui no chat. Não, é só um mesmo, Dani? Infelizmente é isso mesmo. Eu, por exemplo, nessa quarentena já foram 11 quilos a mais. Tá? Tipos de vegetação na região florística nordestina, segundo o IBGE. Então nós temos savana estépica. Savana estépica, caatinga do sertão árido com suas disjunções vegetacionais. O que é isso? É aquela caatinga mais aberta. Tem gramínea, tem cactácea. Lembra muito um cerrado, só que um pouco mais seco. Por isso o nome savana estépica. Floresta ombrófila densa. A gente já viu floresta ombrófila densa lá na floresta amazônica e no cerrado. Onde é que a gente encontra floresta ombrófila densa? Nas áreas de baixada próximas aos rios. Tá? Floresta ombrófila aberta, um pouquinho acima, né? Seria a mata ciliar ali, a mata que está ao redor da mata ciliar. Floresta estacional semidecidual, que perde parte das folhas. Floresta estacional decidual, que perde as folhas. E a savana aberta. Um detalhe, gente. Aonde vocês estão vendo escrito floresta alguma coisa aí, é próxima aos rasos, tá? As grotas, as áreas onde tem água, as áreas de nascente, as áreas dos rios. Então, olha essas duas fotos. Vocês estão vendo uma região de morro, certo? Essa parte de baixo aqui, onde tem esse negocinho aqui, ó, é uma área chamada de raso. Isso aí é na época da seca. Choveu, é a mesma região, gente. É a mesma região. Então, aqui na época da seca, vocês podem ver que a maior parte das plantas perdeu as folhas. Tá? Algumas conservam folhas aqui. Choveu, olha o que vira isso. Tá? O solo é raso, rico em minerais, o que poderia ser aproveitado para a agricultura, mas pobre em matéria orgânica, porque não tem aquela serrapilheira, aquele humus que vai repor os nutrientes para as plantas. Tem fragmento de rocha na superfície, porque o solo é raso, então isso é impedimento para plantio. Muito minerais no solo, dá garantia de fertilidade. Só que o problema lá, falta de chuva. Fator limitante na caatinga chama-se água. Tá? Para um pouquinho aí, olha aqui para mim. Tem uns documentários no Discovery que você pode achar no YouTube. Tem um sobre o deserto do Saara.
coloca assim, Discovery, eu não lembro se é Discovery ou History, tá? Discovery, History, Deserto do Saara, que ele vai te explicar a formação do Deserto do Saara. O Deserto do Saara era uma floresta riquíssima. Aí ele te explica o que aconteceu. E a Caatinga, lembra, nós estamos analisando a foto, o frame, o momento que nós estamos vendo da Caatinga, tá? Nós não estamos analisando o antes e não sabemos o que veio depois. Nós estamos nesse período aqui analisando. Olha o solo aí, cheio de pedrinhas, cheio de afloramentos rochosos, torna difícil crescer alguma coisa nesse lugar. Isso aí é uma grota, tá? No raso da Catarina, é a Grota dos Angicos, onde Lampião foi morto junto com Maria Bonita. Foi nesse local, e eles estavam acampando nesse lugar, porque aí tem água. Vocês podem ver que é uma área de descida daqui para cá, ó, e no final dessa descida aqui, tem o Riacho dos Angicos, onde eles pegavam água, tá? Hidrografia, curso d'água lá é intermitente, a maior parte. O que é isso? Ele se forma na época da chuva, passou a época de chuva, ele desaparece. Os rios de maior volume, tem o volume de água muito reduzido na época de seca, porque esses afluentes que alimentam esses rios, eles secam. O único rio perene da região, Rio São Francisco. E eu vou te mostrar um negócio aqui, que você vai entender um pouco mais sobre o projeto da transposição, tá? Só um pouquinho voltando na história, entrando na história. Você lembra de uma matéria lá na história, quando você estuda o comecinho da história, que você estuda uma região chamada Mesopotâmia? Você lembra o que significa Mesopotâmia? Região entre rios, né? Entre rios, Mesopotamos. O que eles querem fazer com a transposição de São Francisco é um projeto de muito longo prazo, tá, gente? É mais ou menos o que acontecia na região da Mesopotâmia. Estiagem prolongada, o solo é bem drenado, a pouca água que cai já vai para o subsolo, já é absorvida. Temos o assoreamento dos rios, por causa do desmatamento ciliar, aí você tem erosão. Esse assoreamento gera mais seca. Então, isso aqui, ó, eu peguei os dois mapas, né, aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional, e esse eu não lembro de onde que é, sobre o que é a transposição. Então, o eixo norte e o eixo leste. Vocês estão vendo que é pegar a água do São Francisco e levar para alguns afluentes ou outros rios que até que desaguam no mar, mas de maneira a tornar essa região aqui, ó, mais rico, mais úmido. Entre o Rio Paraíba, Rio do Peixe, Rio Apodi aqui, Rio Jaguaribe. Então, é levar água para essas regiões para aumentar o fluxo de água nesses rios e, consequentemente, aumentar a fertilidade nessa região aqui, entre essa área da transposição. Futuramente, quando aumentar o fluxo de água e aumentar o regime de chuvas, eles vão expandir isso. Porém, nós estamos esquecendo de uma coisa. Bem aqui, ó, começando no Rio Grande do Norte, indo até o Rio Grande do Sul, tem um negocinho chamado Serra do Mar, que impede a entrada da água por aqui. A água que entra para as chuvas, ela vem por cima, ela vem, olha esse mapinha menor aqui, ó, ela vem aqui por cima, para deixar chuva nessa região. Aí você tem uma região extremamente seca, onde se concentra uma grande massa de ar seco a maior parte do tempo, a maior parte do ano, impede a entrada de chuvas. Então a ideia dos caras é aumentar bastante a umidade nessa região, na tentativa de melhorar o fluxo de água aí, tá? Ocupação humana começa há 20 mil anos antes de Cristo, com registros no Parque Nacional da Serra da Capivara. Então tem lá várias pinturas rupestres, que representam, essa cadeira está me matando de susto hoje, que representam justamente essa questão aí da ocupação humana. No período colonial, começa o desmatamento na Caatinga para pegar lenha e madeira. Só que a madeira ela não presta muito para construção, era mais para carvão, tá? No Agreste, o que é o Agreste? É a área de transição entre a Mata Atlântica e o sertão. Então, o Agreste é uma ecótone. Lembra da ecótone? Foi o primeiro a ser explorado, por quê? Porque estava próximo da área de Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica ali, ela foi sendo desmatada para o uso da madeira para construção, porque a Mata Atlântica tem árvores grandes, a exploração do pau-brasil e todo aquele blá 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 que vocês já estudaram lá, e que eu vou revisar com vocês em Mata Atlântica.
Chegou num ponto que eles entraram aí na transição. Então, começaram a fazer a exploração do agreste. Hoje, resta 53,62% da formação original. Aí você deve estar se perguntando assim, Povo, mas você me falou que a Amazônia resta 80%. Você me falou que o Cerrado resta 30%. A Caatinga está até bem preservada. Tá, mas é por causa da seca. Do jeito que a seca é difícil para a vegetação nativa, é difícil para a ocupação humana. Então, a Caatinga, o meu professor de ecologia na faculdade, ele brincava muito, ele falava o seguinte, que a Caatinga, ela só não foi ocupada pelo mesmo motivo que o deserto do Saara não foi ocupado, por causa de seca. Tá? Extração de madeira para abastecer siderúrgica, carvoeira e indústria do gesso. Hoje é o que mais ocasiona a derrubada da Caatinga. Lembra que para fazer carvão, eu não preciso de árvore reta. Então, as árvores da Caatinga, elas também têm uma tortuosidade, são menorzinhas e tal. Vocês viram a foto lá, né, do embuzeiro. Mas eu posso usar isso para fazer carvão. Então, é extraída para isso aí. Aí a ocupação na Serra da Capivara, certo? Isso aí são registros rupestres. Tá? No período colonial, continuando. Destruição de hábitats e extinção de espécies por conta disso. Lembra, é um ecossistema muito fragilizado e unicamente brasileiro. A caça predatória. E aí, no caso, gente, não é só para caça de subsistência, não. Caçar paca, tatu, cutia, para poder se alimentar, não. É a caça também para exportação ilegal. Quer um exemplo? Ararinha azul. A ararinha azul ela foi extinta na natureza pela caça para exportação ilegal. Hoje tem um monte de ararinha azul reproduzindo em tudo quanto é zoológico do mundo, só não tem ararinha azul na Caatinga. Pecuária extensiva em algumas regiões. Os caras aproveitaram a planitude do terreno para explorar a pecuária nessas regiões. Porém, a seca continua sendo um problema. Introdução de espécies exóticas para plantio. Área com manejo correto. Isso aí é um dado bem interessante. 2012 nós temos o melhor vinho nacional vindo de Pernambuco. Destronou a Serra Gaúcha. Por quê? Eles usaram o manejo correto do solo, a irrigação, para o plantio de uvas. Então lá hoje é muito usado para plantio de cítricos, tá? E de uva. Só que é uma pequena região onde entrou muita coisa da Embrapa para poder tentar desenvolver essa região, certo? E a última foto da Caatinga aí, que eu quero mostrar para vocês, essa é a ararinha azul, que era abundante, é um passarinho pequeno, não dá para comer, tá? Mas foi caçada porque é bonitinha, uma ave que fala, que consegue aprender a falar, foi caçada até a extinção na natureza. Beleza? Eu tenho mais 10 minutinhos e não vou parar, não. Aí já abri a outra aula aqui. Deixa eu já colocar ela no ponto certo, para a gente não perder tempo, porque eu sempre começo falando aqui. Agora, para mim, assim, é um dos ecossistemas mais bonitos que eu já vi. Eu fui num parque nacional chamado Parque Nacional da Jureia, onde eu presenciei a biodiversidade mais linda que eu já vi na minha vida, que é justamente Mata Atlântica ou floresta pluvial costeira. Ela é muito parecida, gente, com a Mata Amazônica, com a floresta amazônica. E tem alguns autores que falam que a Mata Atlântica, por quilômetro quadrado, a biodiversidade dela é maior do que a Mata Atlântica, tá? Do que a floresta amazônica. Tá? Então ela vai aí do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, acompanha toda a costa do Brasil. É uma área que é muito úmida porque os ventos vêm do mar, trazendo essa umidade. Quem já foi no litoral de São Paulo, por exemplo, você sabe que tem uma cidade em São Paulo, lá no litoral, chamada Chuvatuba, né? Ou Ubachuva, que agora, nesse momento que você está aí na tua casa assistindo aula, lá não está chovendo. Se você tivesse viajado para Ubatuba e resolvesse ir na praia, nesse momento estaria chovendo. Tá?
Você não pode pôr o pé na areia que chove. Por que chove muito nessa região? Porque esses ventos vêm úmidos de lá. Esses dias estava um calor do cão aqui em Goiânia, uma seca danada. No dia que eu peguei aquele slide lá do dia dos 13%, e um amigo meu, tem um amigo de faculdade, que hoje ele mora no Rio Grande do Norte. Não, Rio Grande do Norte não, desculpa, na Paraíba, ele mora em João Pessoa, e ele me ligou. Falou, e aí, como é que tá aí no Goiás? Falei, tá bom, cara, tá calor danado, e aí? Falou, rapaz, aqui tá uma chuva lascada, tá fazendo 22 graus. Falei, ô, inveja. E aqui devia estar fazendo uns 416 graus Fahrenheit, tá? Diversificada, extremamente diversificada, estratificada. O dossel chega a 40 metros, porém, tem relatos do período colonial de árvores de até 60 metros de altura. Tá? Ocupação humana começa há 12 mil anos. Lembra que quando os europeus chegaram aqui, eles se depararam com índios morando no litoral. Por quê? Porque era riquíssimo em caça e pesca. A Mata Atlântica é extremamente diversificada e tinha muita coisa para os índios aproveitarem. Tá? Muita variedade de relevo e de vegetação. Você tem desde as áreas costeiras, onde tem as restingas e os mangues, até as áreas de altitude. Eu fiz um curso no Parque Nacional da Serra do Japi, perto de Jundiaí, São Paulo. É um fragmento grande de Mata Atlântica preservado e é coisa de uns 2.000 metros de altitude, gente. Aí você desce a Serra do Mar, você chega na praia e tem como descer por dentro da Mata Atlântica. Tem uma trilha, vocês já devem ter ouvido falar nela, chamada Trilha do Ouro, né? Que ela sai lá de Minas, das áreas de vegetação, a Trilha Imperial, eles chamam Estrada Imperial, e vai até Petrópolis, no Rio de Janeiro, e acaba chegando até... Eu esqueci o nome da cidade, perto de Paraty, perto de Angra dos Reis. Ela é dentro de Mata Atlântica, é muito bonita, tá? No Brasil, tem menos de 20% da cobertura original da Mata Atlântica. Nos outros países, o Paraguai conservou 15% da Mata Atlântica, na Argentina tem 45% de área preservada. Aí você pensa, não, professor, a Argentina tá massa. Não, a Argentina, a área que tinha Mata Atlântica é muito pequena, tá? É uma área de exploração desde o período colonial. Por que o Brasil chama Brasil? Você sabe, por causa do pau-brasil, que era uma madeira vermelha, onde eles extraíam corante, blá, 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 né? E ficou o nome Brasil, tá? Endemismo marcante. Que diabo é isso? O que é uma espécie endêmica? É a espécie que só tem naquele local. E pensa bem, o tanto que já foi destruído da Mata Atlântica, o tanto de espécie que já desapareceu sem a gente nem conhecer. Olha só, na flora, 55% das árvores da Mata Atlântica são só da Mata Atlântica. 40% das não arbóreas são só da Mata Atlântica. 70% das bromélias da Mata Atlântica são só de Mata Atlântica. 64% das palmeiras. Lembra, não existem muitas pesquisas sobre o potencial farmacológico dessas espécies. Tá? Na fauna, 39% dos mamíferos da Mata Atlântica são só de lá, 15% dos primatas brasileiros ocorrem só na Mata Atlântica, tem 160 espécies de aves, 183 de anfíbios que são endêmicas. Inclusive, no curso que eu falei que eu fiz para vocês lá em Jundiaí, né, tinha um sapinho amarelo, que o meu professor na época estava pesquisando, um sapinho desse tamanho, aqui, do tamanho da moeda de 50 centavos, ele estava pesquisando na época, era um sapinho extremamente tóxico, né, por ser amarelo, e hoje já se tem pesquisa do potencial farmacológico das toxinas dele, e só tem ele em regiões de altitude na Mata Atlântica. Tá? É um sapinho bonitinho, pequenininho, assim, todo lerdinho. Olha isso, gente. Que linda a área original da Mata Atlântica. Vocês podem ver que o estado do Leite Quente ali, né, Santa Catarina era todo coberto de Mata Atlântica. E o que sobrou dessa Mata Atlântica? Olha para tu ver o que sobrou disso aí. A área verde escura que tu tá vendo aí são áreas de floresta, tá? E isso aí, gente, é extremamente ruim. Por quê? Vocês estão vendo que tem uma mancha grande de Mata Atlântica aqui, no interior do Piauí, e tem manchas de mata distribuídas ao longo do continente aqui, né, do Brasil. Só que elas são reservas isoladas.
Então, essas reservas, por serem isoladas, você tem uma endogamia entre as espécies ali. Resultado disso, baixa variabilidade genética. Tá? Histórico da ocupação, no período colonial, extração do pau-brasil. Plantio de cana-de-açúcar e trigo foi feito na Mata Atlântica, lembra do ciclo da cana? Né? No século XVIII, começa a degradação com o ciclo do ouro. Lembra? O mineral fica na área de baixada, vou desmatar a mata ciliar, blá, 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 blá. Em 1808, família real brasileira foge de Napoleão, né? A família real portuguesa foge de Napoleão, vem para o Brasil e chega no Rio de Janeiro. Começa um interesse maior pela Mata Atlântica. Um fato curioso para vocês, eu vou encerrar a aula nesse fato curioso aí. A Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, é uma área todinha de floresta secundária, de reflorestamento, que foi mandado ser feito por Dom Pedro II. Por quê? Porque ele achou que o Rio de Janeiro estava feio? Não. Porque o desmatamento prejudicava o abastecimento de água da cidade. A cidade pegava as águas dos rios, né, que nasciam nos morros e eram levadas para a cidade por aquedutos. Tem aqueduto na Lapa, no Rio, até hoje lá, não sei se funciona, mas é ponto turístico. Começou a prejudicar o abastecimento de água da cidade e ter muito deslizamento de terra na época das chuvas. Então, Dom Pedro II mandou refazer a Floresta da Tijuca, é uma floresta secundária. Tá? Olha o tamanho que é essa floresta. Grande, né? Tudo isso aqui, ó, é o parque, é uma unidade de conservação da Floresta da Tijuca. Só que eu quero que vocês vejam uma coisa. Presta atenção nesse mapa que vocês estão vendo aí. Você está vendo que a floresta ela está ocupando a área de morros? Tá vendo? Dá para a gente ver aqui no relevo, ó, essa ocupação da floresta nas áreas de morros, justamente onde tem as nascentes dos rios. Você tem aqui, ó, as vertentes dos morros, onde tem as nascentes. Você tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, tem a Lagoa da Tijuca. Você sabe o que é Tijuca em Tupi-Guarani? Iucá é água, Ti é podre, água podre, porque a Lagoa da Tijuca era toda mangue, foi tudo aterrado. Aterro do Flamengo era uma área de mangue que foi aterrada para fazer um bairro. Tá? Essas duas praias que vocês estão vendo aqui, ó, Leblon, Ipanema, São Conrado, Copacabana, são praias criadas, tá? Artificiais. Eu vou voltar na semana que vem, que falta menos de um minuto para acabar aí, começando no ciclo do café. Beleza? Qualquer dúvida, galera, estou no e-mail à disposição de vocês, então vou anotar aqui, ciclo do café na Mata Atlântica, para eu saber onde que eu continuo. Beleza? Ó, beijão para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Qualquer dúvida, manda e-mail.